Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, poderosa, maravilhosa presença. E estamos aqui para adorar o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, em espírito e em verdade, com alegria. Glória a Deus por isso, com disposição. Aleluia. Seja fortalecida por Deus, em nome de Jesus, para que você venha adorá-lo com alegria, com disposição, para que você venha servi-lo. Aleluia, com alegria, com firmeza, com disposição, para a glória de Deus, para que você venha continuar andando no caminho de Jesus, que é caminho, verdade, vida. Seja fortalecido, seja fortalecida, receba fortalecimento da sua fé em Cristo Jesus, para que ela não venha vacilar. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, seja fortalecido e seja fortalecida por Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Vamos estar meditando em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui um conselho de Paulo para Timóteo. Paulo estava preso em Roma. E ele então escreve lá na prisão essa carta a Timóteo, ao seu filho na fé. Timóteo era filho na fé de Paulo. Paulo era o pai na fé de Timóteo. Aleluia, glória a Deus. E aqui ele escreve então essa carta ao seu filho na fé. Aleluia. Essa carta aqui ensinando Timóteo, orientando Timóteo como ele deveria estar cuidando da igreja do Senhor, pastoreando a igreja do Senhor. Aleluia. E aqui Paulo então escreve, a Timóteo, exortando essas coisas aos irmãos, para que Timóteo viesse exortar os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Exortar os irmãos é necessário, aleluia, para o crescimento dos irmãos. E isso é missão do pastor Timóteo. Ele era pastor, aleluia, glória a Deus. Ele precisava então exortar os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Exortando essas coisas aos irmãos. Serás bom ministro de Cristo, o pastor que exorta o irmão quando o irmão está errado, quando o irmão está ali, aleluia, glória a Deus, desviando do caminho de Jesus, quando os irmãos estão se envolvendo com coisas, aleluia, erradas, contrárias à doutrina de Cristo, o pastor então, ele deve estar exortando os irmãos. Assim, esse pastor, ele é ministro de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem é ministro de Cristo Jesus, exorta os irmãos, para que os irmãos não venham se desviar da doutrina de Cristo, para que os irmãos não venham se desviar do caminho de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
exortando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Depois de exortar o irmão, aleluia, é preciso alimentar ele com a palavra da fé, aleluia, e da boa doutrina. Exortar, aqui nós estamos aprendendo como exortar o nosso irmão sem matar ele, sem fazer ele tropeçar. Porque a palavra do Senhor diz assim: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Aleluia. Ai daquele vai prestar conta com Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui aprendendo como exortar os nossos irmãos quando eles estão agindo errado ou andando por um caminho que vai levar eles ao inferno, que é contrário ao caminho de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como exortar esse irmão? Exortando ele, nós seremos bom ministro de Cristo. E nós precisamos exortar ele alimentando com a palavra da fé. Nós devemos exortar eles alimentando eles com a palavra da fé. A palavra da fé é Jesus Cristo. Jesus é o verbo vivo, ele é a palavra da fé que nos leva a crer em Deus, a crer no céu. Aleluia, glória a Deus. Devemos alimentar os nossos irmãos com a palavra da fé e da boa doutrina de Cristo. Nós devemos então estar exortando eles com a palavra da fé e com a boa doutrina de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que tem seguido. Então nós vemos aqui que Timóteo, ele estava seguindo a doutrina de Cristo. E Paulo exorta, o ensina aqui a estar exortando o povo de Deus, exortando os irmãos, aleluia, com a doutrina de Cristo, qual ele tem seguido, aleluia. Versículo 7 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Aqui ele está falando para Timóteo, está exortando o povo a rejeitar as fábulas profanas e as velhas caducas. Essas fábulas profanas, aleluia, são fábulas inventadas, mentiras, histórias contadas, inventadas, mentiras, aleluia, que profana o nome de Jesus Cristo, que profana a Deus, que leva a nos profanar contra o Senhor, e de velhas caducas, que são histórias falsas, são mitos, são ensinamentos que são contrários à vontade de Deus. Então aqui, Timóteo, ele é aconselhado nessa carta por Paulo a estar exortando o povo de Deus, os irmãos, aleluia, glória a Deus, a rejeitar histórias que são contrárias à vontade de Deus, ensinos que são contrários à vontade de Deus, a rejeitar histórias falsas, mitos, rejeita, não guarda no seu coração, não traz para a sua vida, não coloca em prática histórias falsas, mitos, aqui ele deixa bem claro, histórias falsas, mitos, aleluia, ensinamentos que são contrários à vontade de Deus. Era isso que Timóteo tinha que estar ensinando, exortando os irmãos, aleluia, a rejeitar, aleluia, ensinamentos contrários à vontade de Deus, mas rejeita as fábulas profanas e velhas caducas.
exercita-te pessoalmente na piedade. Aqui, outro conselho aqui de Paulo para Timóteo, para que ele venha estar levando o povo a um relacionamento íntimo com Deus. Aleluia. Uma vida de devoção, amor, bondade, respeito com Deus. O que é respeito a Deus? Temor a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Aleluia. Aqui ele fala, o exercício físico para pouco é proveitoso. Aleluia. Mas a piedade, praticar a piedade, que é respeitar, que é ter o temor a Deus. Quem tem temor a Deus, respeita a Deus. Quem tem temor a Deus, não peca contra Deus. Aleluia, glória a Deus. A piedade para tudo é proveitosa. Temer a Deus não é perca de tempo, é proveito. Aleluia, glória a Deus. Fiel é esta palavra e digno de inteira aceitação. É preciso nós aceitarmos esta palavra, a doutrina de Cristo. Aleluia, glória a Deus. É fugir dos mitos, das histórias falsas, de ensinamentos que é contrário à vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. A doutrina de Cristo é ter um relacionamento íntimo com Deus, na oração, aleluia, glória a Deus, no jejum, aleluia, glória a Deus, na presença do Senhor todos os dias, na busca pela presença do Senhor, um relacionamento íntimo com Deus, uma vida de devoção ao amor fraternal, ao amor de Deus, a bondade, ser bondoso um com os outros, amar o próximo, respeitar a Deus, aleluia, glória a Deus, temer a Deus, essa é a doutrina de Cristo. Versículo 10, ora, é para esse fim que lutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Olha só, Paulo então escreve na carta ao Timóteo, é para esse fim que nós estamos lutando e nos esforçando, porquanto temos posto a nossa esperança, a esperança de Paulo, de Timóteo, a nossa esperança precisa estar em Deus, no Deus vivo. Jesus está vivo, no Deus Salvador. Jesus, ele nos salva, ele salva a nossa alma, e Salvador também de todos os homens. Então aqui, Paulo nessa carta deixa para Timóteo dizendo que Deus, que Jesus, ele não é só o Salvador deles. Jesus não salvou só Timóteo, Jesus não salvou só Paulo, mas ele é Salvador de todos os homens, e especialmente daqueles que são fiéis, aqueles que são fiéis a Deus, fiéis à doutrina de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que procura fazer a vontade de Deus. Quem é fiel a Deus procura fazer a vontade de Deus. Quem é fiel a Deus tem temor a Deus, respeita a Deus. Quem é fiel a Deus, ele tem o amor de Deus, ele tem a bondade de Deus o seguindo todos os dias da vida dele. Aleluia. E Jesus Cristo, ele não veio salvar só a Timóteo, só a Paulo, não. Mas ele veio salvar todos os homens, e especialmente aqueles que são fiéis. Se você é fiel a Deus, você será salvo. Aleluia, glória a Deus.
ordena e ensina essas coisas. Olha, ele descreve aqui para Timóteo nessa carta, para que ele venha ordenar, colocar isso como ordem e ensinar essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui Paulo ensina Timóteo a estar sendo fiel, a estar sendo exemplo para os irmãos, para o povo de Deus. Timóteo tinha que ser exemplo, aleluia, padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no como proceder. Timóteo tinha que ser padrão para os irmãos, exemplo para os irmãos, no proceder, no como ele agia, no amor ao próximo, no amor a Deus, na fé em Jesus Cristo, na pureza, aleluia, na pureza do coração, para que ele não viesse se contaminar com falsas doutrinas. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Aqui ele fala, Timóteo, até eu chegar, até eu voltar, porque eu estou preso aqui em Roma. Mas até a minha chegada, Timóteo, aleluia, aplica-te a leitura bíblica, lê a Bíblia, leva o povo a ler a Bíblia, aleluia, glória a Deus, aprender a palavra do Senhor, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino, aleluia, exorta eles a estar ensinando, ou seja, ensina eles, Timóteo, aleluia. Não te faça, Timóteo, negligente para com o dom que há em ti, Timóteo. Não negligencie o dom que há em você. Aleluia, arassuribiandarai. Não te faça negligente para o dom que há em ti. Não negligencie. Não rejeite, não faça vista grossa com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, Timóteo, mediante profecia. Aleluia, foi profetizado para Timóteo que ele seria pastor, aleluia, glória a Deus, que ele cuidaria do povo de Deus, que ele cuidaria dos irmãos, que ele cuidaria da igreja que Paulo fundou, aleluia, glória a Deus. Isso foi profetizado e estava se cumprindo, e aqui Paulo lembra nessa carta Timóteo, aleluia, dessa profecia. Não te faça, versículo 14 do capítulo 4 de 1 Timóteo, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia. Esse dom foi concedido a Timóteo mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Presbítero colocar as mãos sobre Timóteo, aleluia, e foi imputado, profetizado sobre Timóteo, aleluia. Medita essas coisas e nelas se diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Um outro conselho de Paulo, medita nessas coisas, medita nisso, Timóteo. Medita nesse seu chamado, no chamado de Deus para você. Medita nesse conselho de Deus para você. Medita nessas coisas e nela ser diligente. Nela medita e coloca em prática. Para que o teu progresso, para que você venha progredir espiritualmente, você venha crescer espiritualmente. Para que o seu progresso a todos seja manifesto, todos venham ver você crescendo em Cristo Jesus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vigia, Timóteo, e cuida, zela de ti e zela também da doutrina do Senhor. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti, aleluia,
como aos teus ouvintes, como aqueles que estiverem ouvindo você, exortando eles. Você será salvo e eles também serão salvos para a glória de Deus. Amém? Vamos perseverar na doutrina de Cristo? No amor. Vamos perseverar no amor de Deus, que é Jesus Cristo. Não vamos desistir de andar no caminho de Jesus, que é verdade e vida. Vamos perseverar, aleluia, na bondade de Deus. Deus é bom, vamos andar na bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos perseverar no temor a Deus. O temor a Deus é respeitar a Deus. E o temor a Deus, aleluia, nós temendo a Deus, nós não pecamos contra Deus. Vamos perseverar na doutrina de Cristo, no ensinamento, aleluia, vamos perseverar na doutrina de Cristo e vamos viver na verdade de Deus, fazendo a vontade de Deus para nós, vivendo a vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.